Olá, você que está me ouvindo nesse domingo, um domingo aqui quente. Espero que o calor da presença de Deus esteja te envolvendo também. Olha só, quando Deus nos chama para algo, é muito forte. Deus me chamou para levar a palavra dele. Isso é muito forte dentro de mim, por isso que eu estou aqui falando para quem me ouvir. Veja o seguinte, hoje de manhã eu comecei a fazer uma reflexão sobre uma carta, a carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito era um discípulo de Paulo, considerado filho na fé, e é uma carta considerada pastoral, de orientações para o jovem pastor Tito. E logo a primeira frase, gente, me impactou muito. E eu não consegui ficar com isso só para mim, por isso que eu estou abrindo esse vídeo ao vivo. Olha só, o apóstolo Paulo começa essa carta com uma afirmação muito forte. Ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E eu parei por aí, porque já foi forte demais para mim. Já foi algo assim que me tocou profundamente. Paulo está se apresentando, e essa apresentação de Paulo me fez pensar em mim mesmo, né, na minha situação. Paulo diz primeiro, servo de Deus. O que é servo, gente? Servo é alguém que pertence e que serve a outro. E Paulo está dizendo aqui que ele é servo de Deus. Primeira e mais importante apresentação que ele faz sobre si mesmo, aquilo que ele gostaria que as pessoas conhecessem nele. Servo de Deus, alguém que pertence e alguém que serve a Deus. Isso, gente, fala de identidade, e aí mexeu muito comigo. Qual é a minha identidade? A identidade de alguém que anda com Deus. Aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Na minha relação com Deus, quem pertence a quem? Isso é muito importante de se responder. Quem é servo de quem nessa relação? Será que eu sou o servo e Deus é o Senhor? Ou será que nessa relação eu estou ocupando indevidamente a posição de Senhor e querendo colocar Deus na posição de meu servo? É uma pergunta que eu preciso responder para mim, você precisa responder para você. Como é que é isso na sua relação com Deus? Quem é servo de quem? Não é verdade? Olha só, tem duas palavras que nos ajudam muito nessa resposta. A primeira delas é vontade. A minha ou a do Pai?
A vontade de quem que eu estou buscando fazer, que eu estou fazendo, que eu fiz ontem, que eu estou fazendo hoje, que eu quero fazer amanhã. É a vontade de quem? É a minha? Ou é a do Pai? Então, o Senhor é aquele que tem a sua vontade cumprida. Isso aí vai nos ajudar muito a entender qual é a posição nossa e do Pai nessa relação. Se ela é uma relação sadia, se ela é uma relação segundo a vontade do Pai, ou se ela é uma relação doentia, religiosa, que precisa ser mudada. Pensa, eu estou pensando muito, estou refletindo muito, espero que você também. A outra palavra que nos ajuda muito a entender quem é Senhor e quem é servo são os ganhos. De quem são os ganhos? Quem está ganhando nessa relação? É a minha carne ou é o Espírito? A palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo relata que há uma luta entre a carne, a sua vontade, os seus ganhos e o Espírito. E o Senhor Jesus deixou isso bem claro sobre a impossibilidade de servir a dois senhores. Lembra disso no Sermão do Monte? Não tem como servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus em espírito, ou eu sirvo a minha carne, aos seus desejos e aos seus ganhos. Se eu sirvo a minha carne, os ganhos são chamados de obra da carne. E as consequências são terríveis. Se eu sirvo a Deus no meu espírito, através de mim vai fluir o fruto do Espírito. Através da minha vida, as pessoas vão absorver amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É o que você vê na vida de quem está servindo a Deus e dando o fruto certo. Isso fala de identidade. Qual é a sua identidade? Qual é a minha identidade? É servo de Deus? Semana passada falou-se muito na palavra independência. Eu acho muito interessante a pessoa que valoriza essa palavra independência. Será que em Cristo nós somos independentes? Será que a independência é o alvo de Deus para mim nessa obra de Cristo? Tão importante, primordial, a mais importante em toda a história da humanidade. Será que o mais importante é se tornar independente? Nós vemos pessoas usando o nome de Deus para declararem a sua independência. E Paulo, será que Paulo era independente?
Não foi essa a declaração que ele fez. Paulo independente. Não, Paulo servo de Deus. Deus nos chama para sermos livres do pecado, mas Ele nos chama para servirmos a Ele como servos. Daí, eu não posso definir qual é o meu futuro. O que vai acontecer comigo amanhã? Como alguns têm essa coragem de definir, o meu amanhã é isso. Não. Se eu sou servo, eu vou dizer, o meu amanhã pertence a Deus. Deus é que vai definir o meu amanhã. Eu não sou independente. Independência ou morte. Nem independência e nem morte. Nenhum dos dois. É dependência de Deus. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Depender dele. Eu não quero ser independente e eu não quero morrer por essa independência. Eu quero viver e viver aquilo que Paulo viveu, a dependência de Deus, o ser servo. Gente, e a próxima declaração que Paulo faz, muito importante também, ela vai além da identidade e ela revela propósito, que é algo também muito, muito importante para a nossa vida. Primeiro definirmos ou termos definida a nossa identidade. Depois, o propósito. Paulo fala assim: apóstolo de Jesus Cristo. Hoje em dia a palavra apóstolo ela é muito mal utilizada. Um conselho que eu te dou é você entender o que significa, qual a raiz de uma palavra, para você entender melhor a palavra de Deus. E quando você vai na raiz da palavra apóstolo, você vai entender o significado, que não tem nada a ver com os apostolados, postulados, autodefinidos por muita gente hoje. Apóstolo é uma pessoa que foi enviada, que tem um propósito definido por alguém. Apóstolo é alguém enviado como representante de outro. Apóstolo de Cristo é o representante de Cristo. E Paulo estabelece aqui esse propósito para ele. Ele diz sobre a sua identidade, um servo, e um propósito, representar a Cristo. Daí eu fiz uma pergunta para mim. A minha jornada está me levando para onde? Isso é interessante demais. Prolongue a sua jornada na sua mente e defina, conheça para onde essa jornada está te levando. A jornada de Paulo era a jornada de um representante de Jesus Cristo.
e levou ele a representar Jesus por onde ele andava. Interessante demais. Para onde a sua jornada está te levando? Para lugar nenhum? Para que lugar Deus está te levando ou você está se levando? Viu como mexe? Mexeu muito comigo agora de manhã. Para eu rever qual a minha identidade e qual o meu propósito. Espero que Deus use esta frase do apóstolo Paulo para mexer com você como está mexendo comigo nessa manhã, nesse domingo. Tem duas palavras que vão me ajudar e te ajudar a definir de quem nós somos apóstolos. A primeira delas é destino. Para onde eu estou indo com essa minha identidade? Para lugar nenhum, para o meu próprio prazer, para o meu lazer, para fazer o que eu gosto? Isso é verdade. Nós vivemos assim. O nosso destino a gente traça com aquele objetivo de estar bem confortável, muito confortável. Que o Senhor mude isso em mim e em você. Que o nosso destino não seja vazio como o destino de milhões, milhares de pessoas hoje nessa terra. Que o nosso destino seja vidas, relacionamentos, que o nosso destino seja o mesmo de Cristo, que enquanto estava aqui na sua obra, se voltou o tempo todo para as vidas que estavam ao seu redor. O seu destino levou ele para a transfiguração, o seu destino o levou para o Getsemane. O seu destino levou para o Gólgota, para a cruz. É verdade. O destino de Cristo o levou para a tumba vazia, para a ressurreição e para a glória. Que maravilha! Vamos refletir nosso destino? Vamos refletir esse destino? A outra palavra, gente, para a gente finalizar essa reflexão, é expressão. A primeira foi destino e a outra é expressão. Expressar, comunicar, transmitir. Paulo assumiu para si o expressar Cristo para as outras pessoas. A mensagem, a voz. O que a minha vida e a sua estão transmitindo como mensagem? Quando você passa pela vida de alguém, qual mensagem que você está deixando na vida dela? Qual é a sua voz? Qual a sua aparência? E eu gostaria de encerrar, gente, contando para você uma pequena história que me foi passada como verídica.
mas se não for verídica, ilustra muito bem o que Paulo está querendo transmitir para nós aqui, nesse comecinho da carta que ele escreve para Tito. Houve um missionário que, chegando numa tribo indígena, começou a pregar o evangelho para aquele povo e começou a falar sobre Jesus. E olha a grande surpresa que tomou esse missionário, quando as pessoas daquela tribo disseram: nós conhecemos esse homem, esse Jesus. Se ele é quem você está falando, ele passou por aqui já há alguns anos. E o missionário ficou intrigado com aquilo. Será que Jesus passou ali pela tribo? E ele foi verificar o que isso significava. E sabe o que ele descobriu? Que um outro missionário tinha passado por ali. E esse outro missionário, gente, era um apóstolo de Jesus. E realizou tão bem a sua missão, que o apóstolo começou a ser confundido com o próprio mestre. E esse é o objetivo de Jesus. Que as pessoas olhem para nós e vejam a Ele. E eu encerro aqui com esse grande desafio para mim e para você, que sejamos servos, que sejamos apóstolos para esse mundo, para esse Brasil, para essa sociedade, para dentro da nossa casa, para nossa família, para nós mesmos. Um beijão em você, no seu coração, que o Senhor possa abençoar a sua vida essa semana e que você experimente não a independência ou a morte, mas você experimente a vida maravilhosa de um servo de Deus enviado por Ele. Deus te abençoe.